você está quietinho. Hoje em dia, nós temos evangelho, aí fora, a pessoa está ali no chão caída, o evangelho está passando assim ao crente. Estou encerrando já, pastor. Está passando assim, não está vendo. Irmão, vamos olhar para o necessitado, vamos estender a mão para aquele que precisa. Tem pessoas precisando de um abraço teu lá fora, tem pessoas precisando de um sorriso, tem pessoas precisando de uma palavra profética para tirar eles dali. Eu não acreditava, irmão, hoje eu acredito. Eu dei um culto de ação de graça na minha igreja terça-feira. Foram 82 almas que levei para o centro de recuperação. E 82 almas, 52 voltou para o lado da sua família. 52 saíram restauradas. Sabe o que é isso, irmão? De 80, 52. Isso é Deus. Se Deus te chamou, irmão, pastor marcou, alguém marcou, vamos fazer missão para o ídolo do Senhor. Agradeço pela oportunidade. Em nome de Deus. Você está entendendo por que as pessoas viram as costas para missões? Vocês estão entendendo porque todas as vezes que se convoca alguém para fazer evangelismo, para buscar alma, todo mundo tem problema e não pode ir? Sabe por quê, irmãos? É porque o diabo, ele não quer que as pessoas sejam resgatadas. Mas eu quero abrir os olhos da igreja da Barão. Esse ano se prepara, porque vai ser muito diferente aqui nessa igreja. Se você é aquele tipo de crente parasita, não gosta de fazer nada e quer atrapalhar quem está fazendo, procura outro lugar. Porque aqui nós vamos buscar alma, nós vamos pregar o evangelho, nós vamos orar, nós vamos jejuar. Sabe por quê? Porque Jesus está voltando, irmãos. Jesus está voltando. Todo ano eu pergunto a mesma coisa. Quantas almas tu ganhou para Jesus? Vou ficar me olhando com aquela cara de paisagem assim. Não vou perguntar mais, irmãos. Não vou perguntar mais. Deus tem cobrado de mim. Deus tem falado comigo. O que adianta ter uma igreja desse porte, ar-condicionado, um conforto tremendo, e as almas que estão morrendo aqui fora? E a tua família que ainda não aceitou Jesus? O que nós estamos fazendo, irmãos, para resgatar essas vidas? Nada. Absolutamente nada. A nossa preocupação, sabe qual é? A cor do teu cabelo, a cor do teu vestido, o sapato que você está calçando, se você tem dinheiro, se você não tem. A nossa preocupação é isso. Mas Deus nos chamou para buscar e resgatar as vidas que estão destruídas no mundo de hoje. Eu quero nessa noite chamar a tua atenção, nesse primeiro culto de missões aqui da nossa igreja. Pastor, a minha vida é muito ocupada e eu não tenho realmente essa chamada. Você não pode ir? Mas você pode ajudar quem está indo. Mas como é que eu posso ajudar? Com a tua oferta. Com a tua oferta. Se você ofertar, quem sabe? Eu vi uma publicação nas redes sociais que eu fiquei impressionado, irmãos. Fiquei impressionado. Um homem autoridade, estava buscando, né, os delinquentes. E ele crente. E numa determinada situação, irmãos, que ele esteve envolvido, e ele estava ali, e ele atirou. Quando ele olhou a pessoa que ele tinha atirado, sabe quem era? Era o irmão dele, que vivia drogado. Você fala, pastor, coisa normal. Normal é uma alma que o diabo conseguiu resgatar para o inferno. E a atitude daquele homem foi de lamentar porque não teve oportunidade de resgatar o seu irmão e tirar daquela situação. E nós temos essa oportunidade, porque Deus não chamou ninguém para ficar sentado, de braço cruzado, olhando para o tempo, batendo palma. Não, irmãos. Deus nos chamou para nós irmos e pregarmos o evangelho a todas as pessoas. Esse é o chamado de Deus para a igreja dele na face da terra. Só que mudou-se o curso do evangelho. O evangelho hoje é o toma lá da cá, ganha carro, apartamento, mulher, marido, dinheiro. O evangelho hoje é esse, irmão. Mas o verdadeiro evangelho de Cristo é o evangelho que resgata a vida, que restaura e restitui e leva para o céu. Eu quero convidar a igreja a se colocar em pé em nome de Jesus. Me dá um envelope, por favor.
para nós ofertarmos, irmão, para ajudar, viu, irmãos, nesse trabalho de missões. O que você ofertar, você estará investindo em almas, em vidas. E digo mais uma vez, de repente você está investindo em alguém da sua própria família. Então oferte, meus irmãos, sabendo que essa tua oferta não será lançada ao vento, mas será para resgatar uma vida que está sofrendo. Glórias a Deus. Você quer ver uma coisa? Abaixa um pouquinho, Patrícia. Você quer ver uma coisa, irmãos? Eu já observei uma coisa, Edinaldo. Duas coisas que faz o crente dormir: ler a palavra e fazer evangelismo. Quando o crente vai ler a palavra, ele dorme. Nas redes sociais ele fica a noite toda. Quando fala em evangelismo e ganha almas, irmãos, não tem glória, não tem aleluia, ninguém faz avião, ninguém voa. Não. Sabe por quê, irmãos? É porque o diabo está trabalhando numa velocidade muito grande. Satanás está vendo que agora o arrebatamento de Deus está voltando. O Senhor está voltando para buscar a sua igreja. E Ele não quer que vidas venham para os pés do Senhor Jesus. Hoje, a nossa igreja já poderia estar 2 ou 3 vezes maior do que essa aqui. Mas nós estamos estagnados, estamos parados. As pessoas não se preocupam com as outras pessoas. Mas vamos mudar essa história, irmãos. Vamos mudar a partir dessa noite. Vamos começar a nos preocupar mais com as vidas que estão sendo destruídas pelo diabo. Você já colocou a sua oferta? Então levanta para o céu em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós queremos apresentar ao Senhor esta oferta especial, ó Deus, que é para investir na Tua obra, para resgate de vidas. Senhor, nós sabemos que uma vida não vale 5, não vale 10, não vale 100 reais, não vale 1.000 nem 10.000 reais. Vale muito mais do que isso, Senhor, porque Tu enviaste o Teu Filho Jesus Cristo para verter o Seu sangue na cruz, Senhor, por todas as vidas, Pai. Mas nós estamos, Senhor, tomando uma atitude nesta noite, Deus, de estarmos, Senhor, investindo em missões. Porque Deus, ó Pai querido, às vezes passamos ao largo, não nos preocupamos, não estamos aqui nos colocando em posição superior, mas nós estamos declarando que é verdade o que foi falado. Passamos para lá, passamos para cá, e há pessoas, Senhor, ali deitadas, pessoas drogadas, pessoas bêbadas, pessoas completamente oprimidas, e nós não olhamos com a preocupação que deveríamos olhar, ó Pai. Mas Deus, eu te peço no nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa trabalhar na mente e no coração desta igreja, Pai. Que nós possamos verdadeiramente, Pai, honrar a Tua palavra, levando-a, Senhor, e falando para todas as pessoas, Deus. Recebe as nossas ofertas, Pai. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Toda a igreja diga amém. Pode sentar-se, meus irmãos. Se alguém trouxe os seus dízimos, pode trazer aqui no altar. É dízimo lá na frente. Pode ir lá. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar.
teus filhos, Senhor, que vieram no teu altar para devolver aquilo que é teu, Senhor. Jesus, que sobre a vida deles haja dupla honra, Senhor. Que eles sejam muitíssimo abençoados, não somente bênçãos materiais, mas que eles tenham, Senhor, a alegria de te servir, ó Pai. Que eles tenham paz dentro da sua casa. Que todos os sonhos, projetos, expectativas, Senhor, eles possam ver com os olhos espirituais que tudo é possível aquele que é fiel, ó Pai. Então, Senhor, que a Tua palavra esteja sempre sobre a vida dos nossos irmãos. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Igreja de Deus diga amém. Graça e paz, igreja, amém? Amém. É um prazer grande estar aqui, né? Representando o Proid, conhecendo mais um pedacinho do povo que vai morar comigo no céu. Quem vai morar comigo no céu, levanta a mão. Falta bem pouco. Se eu mando te dizer, tenha um pouquinho só mais de paciência, amém? Se fortaleça mais e mais a cada dia. Não olhe para a direita nem para a esquerda, mas olha para o alvo, olha para cima, olha para as promessas, a promessa de que ele viria, ia levar uma igreja remida e lavada. Amém? Vamos lavar as nossas vestiduras do sangue do Cordeiro nessa noite. Aleluia. Eu creio que Deus tem uma palavra para o meu coração, tem uma palavra para o teu coração também. Mas, como missionária, como relações públicas e também secretária do Proid, né? A gente viaja com o Proid. Agora em abril a gente está indo fazer essa viagem nas tribos terena. Eles vão voltar, mas eu vou ficar lá por 2 meses mais ou menos, preparando lá, né, os obreiros, dando estudo para os obreiros. A carência da palavra de Deus naquele lugar é muito grande. Existem muitos lugares ainda que não foram alcançados, amém? E eu gostaria muito de pedir a essa igreja que nos cobrisse em oração, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Muitas vezes você diz, eu não posso ir, eu não tenho dinheiro para investir na obra, mas você tem um dom muito precioso que muda toda a história de um homem e de uma mulher, que é a oração, amém? Eu queria, se desse... Ah, é? Tá bom. Eu vou, né? Assim, na questão do meu vídeo não tem áudio. Não, o meu não. Tá? E eu nem fiz slide, você vai. Tá bom? Pode soltar o meu, eu vou apresentar à igreja um pouco do meu trabalho, do que a gente vem fazendo, do que a gente vem realizando. E a Andressa tem áudio, tá? Enquanto isso, né? Eu vou estar apresentando bem rapidamente. A gente valoriza muito a palavra de Deus, né? Eu pertenço à Assembleia de Deus Palavra Fiel, Ministério Palavra Fiel. Eu moro logo ali, irmãos. Eu moro em Austin. A gente saiu 2h30 de casa e cheguei bem atrasada, né? Eu tenho um ministério diferente até. Há muito tempo, muito tempo mesmo, o Senhor me chamou a atenção para uma realidade dura, cruel, e que infelizmente a igreja fecha os olhos para um departamento, quando na verdade o Senhor disse, ide pregar o Evangelho a toda criatura. E também no livro de Provérbios 20:11 diz, até a criança se dará a conhecer se as suas obras são boas ou más diante de Deus.
E o Senhor me levantou como ministra de criança. Eu prego o evangelho para criança como prego para adulto. Criança se converte. Criança aceita Jesus. Criança muda uma história de uma família. As crianças têm sido vítimas de Satanás há anos. E Deus me levantou para isso. Amém? Pode passar, meu querido. Primeira coisa que Deus colocou no meu coração: o hospital. Lugar de dor, lugar de sofrimento. Mas a gente alcança a criança, o pai, a mãe, a avó, e ali a gente consegue fazer um excelente trabalho evangelístico dentro do hospital. Amém? Pode passar. Mais uma vez, o hospital. Pode passar. Esse aqui é o meu projeto Escola Bíblica Dominical nos Abrigos. Os abrigos, em 80%, são espírita ou católico. Então, Deus me deu a graça de escrever a revista em quadrinhos, preparar as revistas em quadrinhos, fazer os trabalhos nos abrigos e, ao mesmo tempo, evangelizar de uma forma disfarçada as crianças que vivem em abrigo. Criança que vive em abrigo é criança violentada, fisicamente, emocionalmente. São crianças tristes, pode passar, tá? São crianças que têm uma depressão fora do normal. Quando a gente acaba de fazer esses trabalhos, esse pequeno virou para o meu marido e disse: tudo bem, já estudamos, já brincamos, já comemos, agora eu quero ir para a sua casa. E você sai com o coração de lá, né? Mas alguém tem que fazer. Porque uma coisa é certa, meu irmão: a palavra de Deus, ela não volta vazia para ninguém, muito menos para uma criança. Pode passar. Eu tenho esse ministério, muito conhecido até, né, em algumas cidades, em alguns estados, e em alguns lugares como Niterói, Ilha do Governador, Ministério Tia Bela e companhia. É assim, né? Eu tenho os personagens e eu me visto assim, como uma boneca que anda e fala. Amém? Pode continuar. E costuma ser mais ou menos assim, quando a gente faz um trabalho com eles, na rua, né, o pessoal coloca palanque e fica aquela multidão e a gente alcança todo mundo de uma vez só, né? Pode continuar. As igrejas, né, a gente prega muito em congressos, igrejas. Pode ir, meu irmão. Tempo, né? O evangelismo nas comunidades. Esse foi com o Ministério Lavouras, né? E a gente vai passando e vai anunciando o reino e fica muito mais fácil. Quem que não se quebrando, meu irmão? Entra muitas vezes, a gente teve uma experiência bacana, Edinaldo, tem até uma foto sua ali de palhaço. Na Bolívia, isso? Pode passar. Porque quando a gente vai passando, né, vestido dessa forma, as pessoas se aproximam achando que vai tirar uma foto com o filho ou coisa parecida, e é uma nossa oportunidade. Chama-se evangelismo criativo, né? O evangelismo criativo, ele tem uma força muito grande de atrair as pessoas e você poder parar e anunciar o reino. Amém? O poder transformador de um abraço. Eu também sou ministra de dança profética, e a gente também tem feito trabalhos. Esse trabalho especificamente eu faço na minha igreja, na igreja que eu congrego, né, com meninas que estavam desviadas, né, e a gente trouxe, já se batizaram todas elas, no batismo do mês passado, já se batizaram, estão firmes com Jesus, estão a cada domingo, terças e quintas se apresentam na igreja, estão bem para a glória de Deus. Pode passar. Essa é a tribo Kaiowá Veterana. Foi quando eu cheguei nessas tribos. A primeira vez que eu pisei nessas tribos foi em 2000, na tribo Kaiowá. E logo depois a Terena foi quando eu conheci o Proite, a gente começou a fazer um trabalho, né? Eu fiquei muito apaixonada, por mais difícil que seja fazer essas viagens, porque as dificuldades são inúmeras. Banho gelado, banho de cuia,
sabe? A comida é uma coisa assim, estranha. Hoje eu dou aula também na escola dominical e a gente está falando também sobre a Torre de Babel. E eu estava falando, o pecado está em a gente fazer algumas coisas, né, que Deus condena, mas que muitas vezes é pecado para a gente, para outros não é. Para a gente é pecado andar pelado, mas em algumas tribos não é pecado. É pecado eu comer aquilo que não é necessário, porque não tem necessidade. Mas nós chegamos nessa tribo, no dia que chegamos, o prato principal era um macaco cozido. A gente não precisa, mas eles precisam. É sobrevivência, né? A gente não tem necessidade. Se eu pego um macaquinho e mato, é pura maldade, porque eu não preciso disso para me alimentar, né? Mas eles precisam. Então a missão transcultural tem dessas coisas. A gente tem que saber e tem que entender o que é pecado e o que não é pecado. Nem tudo é pecado. Nem tudo é pecado, né? Pode passar. Ainda nas Terenas, né? A tribo Terenas. Peru e Bolívia, foi outro trabalho que a gente fez, também muito produtivo. Bolívia ainda. Porto Quijário e La Paz, também na Bolívia, foi um trabalho agora. E o Evangelho é pregado a todos quanto creem no nome do Senhor. E olha ali, eles aceitaram a Jesus. Eles permanecem dentro das suas igrejas hoje. Esses de cá, né, são lá do Peru, e eu tenho notícias deles que estão firmes até hoje. Só que hoje eles já ministram na igreja, já fazem parte do corpo da igreja, corpo docente da igreja, né? Pode continuar, não sei se já acabou. Também a gente promove, né, palestras e seminários pelo PROID, ensinando como ministrar para a criança, como pregar para a criança, a importância da musicalização nos trabalhos de criança e da palavra. A palavra tem que ser ministrada para a criança com visual, mas a palavra na íntegra, como ela é. Não é uma brincadeira, é a palavra ministrada como ela é, né? Pode continuar? Esse foi o Congresso África do pastor Manassés Brito, né? A gente foi convidado para estar fazendo essa parte do infantil. E as doações, eu não sei, o pastor estava falando, né, que as coisas vão mudar. É muito difícil, irmãos, às vezes você ir num abrigo, numa casa de recuperação ou num trabalho missionário e ver a pessoa com fome. Entenda uma coisa, sentir fome é uma coisa, passar fome é outra. Você sentir fome e você ir no armário fazer alguma coisa, ou você ir na padaria comprar alguma coisa, saciar a sua fome, é uma coisa. Agora, quando você não tem nada para comer, a fome dói. A fome dói demais. E as pessoas pegarem barro, argila, assar, fazer de biscoito para saciar aquela dor, porque dói, fome dói. Quantas vezes a gente chega perto de alguém que está sentindo muita fome e pergunta, está sentindo alguma coisa? Dor, porque a fome dói. Então, a importância de muitas vezes quando se levanta a campanha de doações dentro de uma igreja, de alimento, não seja relapso, pede ao Espírito Santo, que o diabo faz de tudo para você esquecer. Eu não sei se funciona aqui, né, na Santa Ceia, mas geralmente a maioria das igrejas, o pastor pede, traga 1 quilo. Traga 1 quilo de alimento. Olha quantas pessoas tem aqui. Se cada um traz 1 quilo, com certeza 2 ou 3 pessoas conseguem ser atendidas. Então, a importância, quando se levantar uma campanha de doações, faça. Essa foi de brinquedos usados, mais alimentos, e glória a Deus, chegou a quem realmente precisava. E sabe o que a pessoa diz, mesmo sendo incrédula? Graças a Deus. Deus ouviu a minha oração. A glória é sempre dele. A honra vai ser sempre para ele. Mesmo que a pessoa não conheça. E de repente,
repente é através desse ato que ele vai conhecer. E que ele vai acreditar que existe um Deus grande, que não desampara os seus. Amém? Isso. Doações. Esse foi o Impacto de Carnaval. O Impacto de Carnaval é um trabalho. Esse foi do Visão Urbana no ano passado, mas um projeto associado ao nosso Missão Lavouras vai fazer esse ano. Milhares de vidas foram evangelizadas durante o Carnaval. A gente funcionava mais ou menos assim. Pode passando, tá? Acho que umas 4 ou 5 fotos que eu coloquei. Fazia uma tenda. A gente trabalha com arte balão, pintura em rosto. Então as pessoas vinham com as crianças para fazer pintura em rosto. E a arte balão, quando elas se aproximavam, já tinha um grupo de intercessor que já ia em volta, dava um panfleto, volta só numa foto anterior, isso, fazia a oração, a gente está ali, fazendo a arte em balão e ligado. E a pessoa já recebia a oração. Foram mais ou menos umas 5.000 pessoas que regressaram para Jesus durante o Carnaval do ano passado. Glória a Deus. Foi muita gente desviada aqui naquela noite, muitos jovens principalmente, que tinham desistido da igreja, estavam feridos, estavam magoados, casamentos que estavam sendo desfeitos. Somos em 300. Passa mais adiante, eu não sei se eu coloquei, porque eu resumi o máximo. Não coloquei. Mas foram muitas pessoas alcançadas aqui em Urucrânia, não sei se vocês conhecem, Urucrânia, aqui em Santa Cruz. Um outro pastor da Assembleia de Deus, ele se uniu a nós e foi emocionante. Foram 4 dias. Um dos dias, na nossa equipe do Lavouras, tem um povo que trabalha com toda a arte circense, cospe fogo, que é a pirofagia, faz malabares, tem um grupo de teatro, um grupo de dança, nós trabalhamos com crianças e vai todo mundo para a rua. Então um sai e o outro vai. Então vem aqueles blocos inteiros e para assistir. E é nesse momento que nós entramos em ação. Com um panfleto, uma palavra, pergunta se quer uma oração, a pulseirinha do plano da salvação, que funcionou muito. A cada continha uma cor, o seu significado. E quando a gente via, a obra estava sendo feita, o Espírito Santo tocando. E nesse dia, esse pastor, ele pediu para fazer, ele foi ao palco principal, tá aí, mais adiante, mais atrás um pouquinho, meu amor, por favor. Mais uma. Ali. Ele foi até o palco principal e pediu se ele poderia fazer uma oração pelos foliões. Foi 5 minutos. Ele fez a oração e depois que ele fez a oração, o Diego, que é o presidente fundador do Lavouras, que é um garoto de apenas 23 anos, ele começou a louvar. Ele não desiste de você, ele se importa com você. Todo mundo em peso parou. Imagina uma avenida repleta de pessoas, de foliões e blocos, todos pararam e começaram a chorar. Pessoas chorando, pessoas levantando a mão, pessoas querendo regressar. A nossa tenda era no início, era bem no início. Pessoas indo lá se reconciliar, pessoas voltando para suas igrejas. Irmãos, nós não podemos dar vazão ao cansaço. Nós não podemos ficar na nossa zona de conforto. Nós precisamos fazer alguma coisa. Eu e você somos 2. Eu e você e mais um somos 3. E assim a gente consegue povoar o céu, esvaziar o inferno, porque olha, está assim de gente indo para lá. Amém? Ação social, nós gravamos também 5 DVDs já, que a gente usa para evangelismo, é o que mantém o nosso ministério também. O PROID, né, pastor Eduardo, ele não pôde estar, é o presidente do PROID, nós estamos aqui. A gente se uniu ao PROID, já tem uns 3 anos mais ou menos, né, os 3 anos que a gente se uniu ao PROID. E a gente faz todos esses trabalhos juntamente com o PROID. Trabalhos de viagens, onde a irmã Neuza Maria também trabalha junto conosco. E a gente tem feito aquilo que nos é dado para fazer. A gente trabalha muito, muito.
e volta com a sensação de que nada fez. Que nada fez, que ainda é muito pouco. Então, se você não pode ir, ajude. Faça aí, veja aquele brinquedo que não serve mais, faz a alegria de muita gente. Tem mais alguma coisa? Eu creio que não, não é isso? Ah, sim, tem essas necessidades, como eu falei. Esse é o banheiro das tribos indígenas. E essa é a água, que é a água de chuva. Essa é a realidade das tribos, né? Mais alguma coisa? Acabou, né? Isso, acabou. Amém? Amém. E já conseguiu o carro? Conseguiu? Eu vou apresentar rapidinho um vídeo para você meditar. Andressa, isso. Eu quero muito que você medite. É 5 minutos só, gravado esse vídeo, por isso que eu vou apresentá-lo. São sozinhas, assim, sabe? Que se abrem bastante com a gente. Quarta-feira, a gente se reúne na minha casa para fazer a cooperativa. A gente faz telha, decupagem, a gente faz biscuit, vidros, a gente faz porta-retrato de EVA, a gente faz mini geladeira, várias coisas de artesanato. Porque as famílias que trabalham na cooperativa são famílias bem carentes. Sexta-feira é um grupo de oração intercessória. Então cada criança pega esse pedido de oração que vem de várias igrejas e ora por esse nome que pegou no papelzinho. Essa oração intercessória é bem interessante porque muitos pedidos já foram respondidos através das nossas orações, né? Porque a oração tem poder. Aos sábados, eu me acordo um pouquinho mais cedo e convido algumas crianças para irem à igreja. Essa é minha semana. No sábado, na mesma semana, eu me batizei. Na outra quinta, eu montei meu pequeno grupo. A primeira pessoa que eu fui foi o Robert. Disse assim: Robert, tu vai ser muito importante para o pequeno grupo, Robert. Um fazia chamada, outro era diácono, outro era recepcionista, outro era diaconisa, outro entregava a folhinha do tema. Só que cada um que tinha seu cargo tinha que levar 2 amiguinhos. Então o número de crianças foi aumentando. De 10 foi para 20, 25 e hoje se encontram as 45 crianças. O interessante é que através do meu pequeno grupo deu para fazer todos esses trabalhos missionários. Eu sou uma criança normal porque eu estudo, eu brinco quando dá tempo, curto os meus pais, curto as minhas irmãs. Jesus nos dá 24 horas. Tiramos 1 hora para fazer um trabalho missionário, entregar um folheto, entregar um curso bíblico, porque Jesus está voltando, Ele está mostrando sinais, profecias. Isso tudo já está se cumprindo. Se não fazemos a nossa parte agora, se quiser fazer amanhã, talvez não dê tempo.
Essa menina viveu só até os 14 anos de idade. Tudo que foi possível ela fez. Levou mais de 100 pessoas ao batismo. Influenciou inúmeras outras pessoas. Fez tudo que pôde enquanto pôde. Porque se ela quisesse fazer amanhã, não daria mais tempo. E é assim também que acontece conosco. A gente não pode deixar para amanhã. É o agora, é o hoje. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Jeremias 18. Amém? Jeremias 18. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Agora, abra lá em 2 Coríntios 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém? A Bíblia vem narrando, mas eu quero te contar um pouco da história do oleiro. O oleiro, nesse período, nessa época, ele ia até as margens do rio, ele recolhia a maior quantidade possível de argila, e ele colocava dentro dos baldes e levava até a olaria. Quando ele chegava lá, ele amassava essa argila, ele preparava essa argila, e havia duas rodas e uma pederneira, aonde ele, com uma habilidade dada por Deus, ele manipulava uma roda e com a outra mão ele fazia os vasos. Ele ia moldando esses vasos e dava forma a esses vasos que ele queria. Depois que ele pegava esses vasos já moldado a forma como ele queria, ele ia para fora e havia um forno grande a lenha, onde ele pegava esses vasos, jogava dentro do forno para cozinhar. Só que muitas vezes, com o calor do forno, esses vasos rachavam. E quando esses vasos rachavam, ele pegava aquela cera que os apicultores pegam, né? Quando extrai o mel, extrai o própolis e resta uma cera. Pegava aquela cera e tapava as brechas que a rachadura do vaso, né, que o fogo tinha feito na rachadura do vaso, tampava aquelas brechas. Depois ele pintava e fazia 2 estrandes do lado de fora. De um lado ficavam os vasos perfeitos, os vasos que não trincaram. Do outro lado, os vasos rachados, mas com cera. Todos que olhavam para os vasos não sabiam que aquele vaso estava rachado. Só o oleiro sabia. Só ele conhecia a rachadura que havia naquele vaso. Os vasos tinham uma função: guardava os líquidos mais preciosos. Guardava vinho,
guardava azeite, guardava água, líquidos preciosos. Mas aqueles que compravam os vasos rachados, com o tempo, esse líquido, ele ia saindo. Quando o oleiro era muito honesto, ele dizia: esses vasos aqui não tem cera, esses não tem cera, esses têm cera. Então, esses têm um valor muito maior, porque esses são perfeitos. Todo o líquido que está dentro dele vai durar até o líquido acabar, mas esse, com o tempo, ele pode se romper. Então, as pessoas pagavam um preço muito maior pelo vaso perfeito, o vaso que não foi trincado, o vaso que não tinha rachadura. Mas eu quero te dizer que com o nosso Senhor Jesus foi diferente. Ele olhou justamente porque aqui é a olaria, ó. Nós estamos dentro de uma olaria. Do maior ao menor, todos somos vasos na mão de Deus. Todos somos vasos, todos, sem exceção. Sendo que a gente olha, mas não sabe como é que está o vaso. Mas o nosso Deus, Ele olha e Ele sabe como está. Ele é o oleiro, Ele sabe como está. A diferença é que o preço mais alto Deus pagou por quem? Pelo vaso rachado. Pelo vaso que ninguém dava nada. Pelo vaso que não tinha nem conserto. O preço mais alto o Senhor pagou na cruz do Calvário. Muitas vezes a gente olha para uma pessoa na rua, para um mendigo, para uma pessoa que está na prostituição, ou nas seitas, porque muitas vezes, irmãos, a gente escolhe uma determinada classe de pessoas para pregar o Evangelho. Uma vez, num congresso lá em Campina Grande, eu participei de um estudo sobre apologética da fé, e o pastor Jamiercio de Oliveira, ele colocou lá um stand e mostrou. Estava ali as prostitutas, os viciados, os meninos de rua, moradores de rua. De outro lado ele colocou os mórmoros, testemunhas de Jeová, várias outras religiões, e sempre fez uma pergunta: quem é o perdido? Quem está indo a passos largos para o inferno? As duas classes. Mas como o pastor disse aqui, bem no início, que o crente ele tem preguiça, sono de ler a Bíblia, uma das coisas que mais me entristece, sabe o que me entristece? É que é o livro mais vendido do mundo e é o menos lido. Eu não posso defender quem eu não conheço. Eu só posso defender a minha fé se eu conheço. Eu só posso falar daquele que eu conheço bem, que é Jesus. Primeiro passo para ser um evangelista, primeiro passo para ser um missionário, primeiro passo para falar de Jesus: eu tenho que conhecer. Eu tenho que ter intimidade. Eu tenho que saber. Voltando ao vaso, a comparação que o Senhor nos faz, né, com os vasos. O vaso, quando ele racha, ele perde todo o líquido. Todo o líquido dele se esvai. Não serve para nada. A função era armazenar óleo. Não deixe, em momento nenhum, as circunstâncias, as dificuldades, tirar o azeite que foi derramado sobre a sua cabeça. A unção do Espírito Santo. Não deixe. A água simboliza o quê? Limpeza, purificação. A água simboliza o Espírito Santo. Não permita, não deixe que a mágoa, o ressentimento, a falta de perdão rache o teu vaso de tal maneira que você perca toda a essência que está dentro de você. Não permita, não permita. O vinho novo, o sangue de Jesus sobre a tua vida, foi derramado numa cruz. Seja sincero com Deus. A derivação da palavra cera quer dizer sinceridade. Nós temos que ser sinceros com Deus. Nós temos que nos dobrar diante de Deus e falar: Senhor, eu não aguento. Eu tenho essa deficiência.